Fala galerinha, estamos aqui no nosso sexto episódio da quarta temporada. E tudo bem, Léo? E aí, galerinha, boa noite, bom dia, boa tarde. Você que está no trânsito, no vaso, no consultório. Aqui tudo em paz, né? Essa canseira, correria, né? Correria esses dias aí pra gente. Mas foi muito bom. Aliás, que curso, né, que a gente deu. Não sei quando é que o pessoal tá vendo isso aí, mas olha, Verdade. que curso, né? Verdade. E em O breve a curso. gente vai chamar para gravar no podcast aqui alguém que fez o curso com a gente para a gente poder fazer um repasse geral, fazer um apanhado geral aqui, né, Léo? Porque vale a pena, vale a ex- pena. Exato. E para quem não sabe, a gente tem um nosso módulo presencial de PBA em osteopatia, que para os alunos da comunidade ele tem um valor diferenciado. E para você que é de fora, você pode já entrar na comunidade, fazer o curso e já entrar na comunidade por 12 meses, que é o nosso grande patrocinador do podcast. E a gente recentemente ministrou esse curso em São Paulo e foi muito, muito, muito legal. E cada vez que a gente repete a edição, ele não é igual ao anterior, então a gente decidiu que depois que vocês fazem o curso, vocês podem refazer o curso com um descontão especial para refazer, porque o conteúdo nunca é o mesmo, porque a gente também não é o mesmo, né? É assim, é um curso meio louco, meio TDAH, porque a gente no meio do curso de repente muda a aula. Exato. Mas eu vou explicar por quê. Porque é o seguinte, como é um curso de PBE e a evidência, o volume de evidência é muito grande e a gente está acostumado a dar aula há muito tempo, a gente consegue observar no meio das aulas que lado está precisando mais ser trabalhado com os alunos, entendeu? E aí a gente faz um ajuste no meio do caminho para poder atender essa necessidade da turma, porque às vezes é um parâmetro, é uma informação que está mais confusa, né? Então, por exemplo, no curso passado, no curso em Porto Alegre, a gente teve que fazer uma aula de dor visceral que não estava no programa do curso, e a gente teve que fazer na hora ali, a gente montou ali na hora uma aula de dor visceral, porque era uma necessidade do curso ali. Já no curso agora que a gente deu em São Paulo, a segunda turma em São Paulo, a gente já conseguiu enxugar mais e mostrar um pouco mais de técnica com variações e adaptações dentro da PBE. E a gente acabou falando muito mais assim de integração de quadril e ombro do que propriamente de coluna e manipulação, né? Por quê? Porque a turma traz esse feedback para a gente, né? E falando nisso, essa coisa que liga tudo que a gente vai falar hoje, pode falar de qualquer coisa, né? Então, assim, no curso todo a gente fala disso, né? É, é No curso verdade. todo. Então, isso aí liga tudo. Então, assim, você que está vendo esse episódio agora, a gente vai falar de uma coisa que liga tudo, que encontra tudo, que faz tudo e que todo mundo coloca a culpa de tudo. A gente chama carinhosamente da virose do osteopata. Do que a gente está falando, Léo? Rapaz, a gente está falando de fáscia, de tecido facial. Virou o novo psoas, virou o novo quadrado lombar, virou o novo core, entendeu? E assim, vou falar uma coisa para vocês. Se você ainda explica para o seu paciente que encontrou uma aderência facial, que tem 10, 15, 20 anos, 2 semanas, e que você soltou essa aderência facial, que você liberou essa fáscia, deformou essa fáscia com as suas manipulações, é melhor você sair da sala. É melhor desligar, porque você vai ficar chateado com a gente vai ganhar mais um hater. É, especialmente porque a gente sabe que você, primeiro, você não vai aguentar esse episódio, então vai embora. Não é para você. E segundo, essa aderência que ficou 15 anos ali quietinha, você pegou seus polegares, seus super polegares, e colocou um incenso, uma música relaxante, e foi lá e liberou uma fáscia? Será? Vamos fazer o videozinho? Será? O pau que rola nas redes é É que que eu eu libero libero a uma fáscia fáscia com a desse minha jeito. mão. Será? Olha só, esse episódio vai ficar desconfortável, tá? Porque assim, a gente vai responder uma pergunta
que ninguém faz no consultório, mas você, de vez em quando, em algum momento, você se faz essa pergunta: qual é a força que eu tenho que aplicar para remodelar uma estrutura facial que eu tenho que aplicar, não. Que força eu consigo gerar numa fáscia que resiste a 9.000 newtons de força para se remodelar? Seu dedinho produz quanto de força? É. Quanto eu consigo produzir de força para remodelar uma estrutura facial que tem 9.000 newtons de resistência? Vamos pensar assim, né? Quanto que é o recorde do levantamento terra? O recorde de levantamento terra, acho que, se eu não me engano, são 514 quilos. Então, 514 quilos. Vamos multiplicar pela gravidade que ele tem que vencer, isso seria mais ou menos uns 5.000 newtons, certo? É, arredondando para cima, isso. Então tá bom. Então, assim, o cara que faz o maior levantamento terra do mundo, ele consegue produzir com as duas mãos, fazendo uma alavanca explosiva, Ajudando mais com ou as menos pernas. com as Ajudando com as pernas, pernas. É, cinco não é com mil a mão. newtons de força. E uma fáscia precisa de 9.000 newtons para se deformar. Ô, Léo, quanto que o nosso dedo consegue produzir de força? Mais ou menos, um cara com dedo bom, uns 70 newtons. Então, um bom dedo duro, 70 newtons. É. Ah, acho que a conta não Então, está fechando, né? então a resposta é, a pergunta é, a fáscia remodela com a nossa mão? A gente vai precisar responder? É. Talvez você já tenha feito essa conta, conforme a gente falou aqui, percebeu que, assim, a conta não está fechando. Mas E o cara aí, fala assim, não, mas eu botei um Enya para tocar no fundo, acendi um incenso, ela deu a dissolvida, queimei o moxa, botei uma ventosa. Não... atendi depois da sauna, que estava molinho, É verdade. O cara ficou 40 minutos ali cozinhando na sauna. fiz no ofurô, tirei do ofurô e já fiz na É. hora. Então, me responde uma coisa aqui, Léo. A face resiste a 9.000 newtons. E aí a nossa mão produz 70, o nosso dedo produz 70 aí quando tá bom. Então, o que que muda quando a gente manipula uma face, então? É sobre isso que a gente vai falar. A gente vai te explicar por que que o paciente melhora de verdade quando você faz isso. E talvez não seja pela força mecânica que você está provocando ali, tá? Então não foi esse dedo que conseguiu fazer esse efeito todo. Só que assim, a explicação que a gente aprendeu ao longo do tempo foi essa, que a força que eu tinha que exercer, que eu tinha que ter uma tração X, que eu tinha que fazer uma fricção, que eu tinha que produzir tal coisa. E vamos tentar explicar isso para a galera que não é bem assim como eles pensam, mas o tratamento tem um efeito sim. Então, manipular fáscia dá resultado, é isso que você está dizendo. Exatamente. Mas tem uma questão que é a questão do nocebo mesmo, né? Que fica, daquele. Assim, o que que precisa desaparecer do consultório, né? É uma coisa que precisa desaparecer. Ó, então vamos começar pelo básico. A primeira coisa de nocebo que acontece muito nisso é a sua fáscia não estava grudada. Então, essa frase, que a sua fáscia estava presa, que a sua fáscia estava aderida, que a sua fáscia não sei o quê, acabou. Ela está aderida aonde? No osso, no músculo, na infância, naquela queda em 1842 que você escorregou e caiu, e aí ficou marcado no ectoderma. E aí vem aquela continuação, que é mais legal ainda, né? Mas eu, com os meus superpoderes de osteopata, consegui soltar. Porque eu consegui diagnosticar uma coisa e tratar essa coisa que eu acabei de criar. Tem um texto sobre isso, do quixotismo, não tem? Tem, tem. É o osteopata Don Quixote, né? O cara é fantástico, porque assim, com as mãos dele, em 90 segundos, porque bastam 90 segundos, segundo dizem,
que uma estrutura que supostamente estava rígida, aderida há muito tempo, né? E assim, não só fisicamente, mas emocionalmente também, porque aí o cara machuca, além de machucar, ele tem um problema com o pai, com a mãe, e isso aumenta a resistência. Isso quando não é um problema de um trauma de parto, que atingiu o mesoderma, o ectoderma e tudo mais, né? E aí o cara vai lá e solta. Então, assim, cara, isso não é terapia manual. Isso é praticamente um exorcismo. Exatamente. E aí o problema não é tocar, mobilizar ou aplicar pressão. O problema é que você transforma uma sensação que você percebe como terapeuta num diagnóstico estrutural. Então você começa a falar: não, eu palpei aqui, percebi que tem uma resistência e isso aqui está provando a aderência. Cara, essa Ex- resistência pode acontecer por milhões de coisas. E a sua confiabilidade palpatória, que a gente já até discutiu aqui em alguns episódios, ela não tem uma confiabilidade suficiente para determinar esse diagnóstico. E essa mudança que acontece nessa sensação que você tem no tecido, não está provando que a face está remodelando, que você está modificando o tecido conjuntivo do jeito que você acha que você está fazendo. Agora acho que o pessoal já saiu da sala já. Podemos Agora continuar. só ficou o cachorrinho no sofá assistindo a gente. Olha só, assim, não é que você, mas então eu não estou sentindo nada. Não, você está sentindo. O problema é o que você acha que está sentindo, que é a questão. Você está sentindo alguma coisa, mas a interpretação é que está problemática. Mas vamos dar números às coisas aqui. Então, olha só, teve um grupo de pesquisadores liderado por um cara chamado Chaudhry, em 2008, foi o Chaudhry, o Schleip, todo mundo que gosta de fácil conhece o Schleip. Então, tudo certo, bota ele aí pra gente. Que aí, tá aí publicado na Jaoa, tá? Não é mais Jaoa, já mudou o nome, né? E que chama de João agora. Então, o que acontece? Ele, através de um modelo matemático tridimensional, ele perguntou qual seria a força para produzir 1% de deformação na face lata ou na face plantar. Qual foi a resposta? 9.075 newtons. Sabe quanto dá isso em quilos? 925 quilos força. Ou seja, é o dobro do recorde do levantamento terra praticamente. Exatamente. Seria você ter a força, assim, o peso de um carro que pesa 1 tonelada, quase. Então você está fazendo um Uno Mille. Isso, 1 milho de força. E lembra que a gente falou antes, qual é a quantidade de força que a sua mão consegue reproduzir? 70, 80 newtons. Ou seja, o que você consegue reproduzir com a sua mão não dá 10% do que a face consegue aguentar de força. 10 não está dando 1% direito. É. Imagina assim, vamos pegar assim, um cara igual o Léo, que é grande, o Léo pesa mais de 100 quilos. O cara tem a mão grande, né, Léo? Sim, Imagina o Léo 120. aplicando a força. Então, assim, vamos lá. O Léo, se ele aplicar bastante força, ele vai gerar o quê? Uns 100, cento e poucos newtons. Ele ainda está nos 10% do que é possível, entendeu? Então, assim, não dá, né, para você comparar a sua força com a real necessidade de força aplicada no tecido para ele remodelar, entendeu? Como é que você então vai dizer que aquilo estava travado há anos? Tá. E aí, Léo, o que que você está destravando então? Exatamente, o que que você está, o que está acontecendo ali? Olha, se você está manipulando aquilo, como a gente sabe que a manipulação ela cria um efeito neurofisiológico, você pode estar modulando uma dor, você pode estar modificando um tônus, uma percepção de tato, uma tolerância ao movimento, modificando a resposta motora. Tudo isso tem sua relevância clínica. Mas entenda o seguinte: são efeitos neurofisiológicos temporários. O que não dá para dizer é que a sua manipulação alterou, derreteu o colágeno que estava ali naquele tecido. Você não dizer que aquilo alterou estruturalmente aquele colágeno, isso não dá para dizer. Então, se a gente não soltou essa fáscia, por que que esse paciente acabou melhorando então?
Essa é uma Responde aí pergunta pra que gente. realmente interessa para a gente, porque assim, se a gente não está conseguindo remodelar essa fáscia profundamente, por que que os pacientes apresentam menos dor e se movimentam melhor depois que a gente aplica esse tipo de técnica? Porque o problema é o seguinte, é muito legal ver aqueles vídeos que o pessoal gosta de fazer com um monte de liguinha, o povo se enrola nos plásticos. Já viu esses vídeos, né? Que a gente vê Sim. vários. O cara manda fazer um macacão que é todo assim, ah, estica daqui, isso ali. Gente, olha só, o paciente não é um plástico bolha. Ele é um sistema biológico. O paciente é complexo. A intervenção manual, ela produz estímulos mecânicos e sensoriais que são processados pelo sistema nervoso central. Ele é captado no periférico, ele é processado no sistema nervoso central. É uma estrutura complexa, entende? Bota na sua cabeça, para você pegar uma fáscia e deformar ela na mão, você tem que aplicar 900 quilos de força. E não dá nem para dimensionar isso. É igual falar assim, nossa, você sabe quanto é 1 bilhão de reais na sua mão? É a mesma coisa, entendeu? Então, assim, há uma melhora por efeitos neurofisiológicos, igual eu falei lá, E né? mais uma vez, né, a gente pode entender que ocorreram mudanças de sensibilidade, percepção de ameaça, controle motor, expectativa, tolerância ao movimento, e a gente também pode ter resposta periférica, né? Então, espinais, supraespinais, autonômicas, neuroimunes, que estão todos dentro dos efeitos da terapia manual. Então, a gente gira, gira, gira e volta para quem? Justamente para os efeitos neurofisiológicos. Então, entende? Então, olha só, uma coisa, uma pessoa fala assim, nossa, eu liberei uma aderência de, olha, com essa manipulação, eu estou produzindo um estímulo neurofisiológico, um estímulo que faz com que o seu cérebro, o seu sistema nervoso, reduza a sensibilidade desse tecido, permitindo mais movimento. Olha que coisa linda! Não é muito mais lógico e justificável isso? Assim, é uma coisa. Ela, tudo bem, ela não é cinematográfica, que é muito linda. Você fala assim, nossa, cara, peguei essa aderência aqui, rasguei essa aderência aqui, agora tá tudo livre. Cara, não tá. Não tá. Entendeu? A segunda não é essa coisa linda, mas é honesto. É uma coisa crível, porque você manipula, produz o efeito e você mostra para o paciente o efeito. E além disso, a gente tem que entender também que o contexto do paciente importa demais. Então, assim, Claro, quando a gente vai utilizar a claro. técnica de terapia manual, a confiança no profissional, a expectativa do paciente, a forma de explicar o tratamento, a sensação de segurança interfere diretamente na resposta, influencia na resposta que a gente vai ter. Então, isso não significa que o efeito é imaginário, o efeito existe. Claro. E tem um efeito contextual do toque. Agora, significa de verdade que o tratamento acontece em uma pessoa e não em uma peça anatômica. Então, assim, tem aqueles outros vídeos que são interessantes que pega assim aquela peça de carne e vai puxando e fala assim: olha aqui, ó. Quando você tensiona desse jeito assim, olha a face se deformando. Você não está atendendo uma peça anatômica, você está atendendo um paciente. E esse Exatamente. paciente, ele percebe o seu toque, ele percebe a pressão, ele já teve contatos manuais anteriores, que podem ter sido prazerosos ou não. E tudo isso está dentro dos efeitos contextuais de uma técnica manual. E a gente trabalha com técnicas manuais. Você não trabalha numa picanha. Exatamente. Exatamente. Aí é que tá a questão, né? Porque assim, vamos falar de um outro cara, então. Vamos falar do Bialosky, né? Porque assim, quem não conhece o Bialosky, na nossa área tá Dormindo. fugindo da realidade, né? Dormiu, É, dormiu. Quem não conhece, dormiu. dormiu. Essa aula eu estava dormindo, professor. Só Olha se só. for. O Bialosky e colaboradores, em 2009, ainda que de maneira conceitual, ele propôs um modelo integrativo, que é assim: os efeitos da terapia manual resultam da interação entre o estímulo mecânico, respostas neurofisiológicas e fatores contextuais. Foi exatamente o que eu e o Léo falamos aqui. E aí, o que a gente vê agora, em 2026,
é que os mecanismos neuroimunológicos também entraram na conversa. A mobilização, a manipulação provocam mudanças agudas nas citocinas. Fator de necrose tumoral alfa, TNF-alfa, e interleucina 4, que provocam alterações no eixo autonômico, né? Então, o que que acontece? É neurobiologia. E Uma coisa neurobiologia é mais importante, interessante que magia. e uma Porque coisa neurobiologia importante, você ensina e reproduz e refina. e eu estou colocando aqui o estudo do Bialowski de 2009, tá? Ele tem um outro de 2017. Então, esse aqui é o mais antigo, tá? Ó, que tá aqui, esses efeitos todos que o Léo estava falando. Estão todos modulados aqui, estão todos os efeitos da terapia manual nesse organograma aqui. E tem o outro estudo que é de 2017, que ele coloca dos mecanismos todos da terapia manual, que tem aquele quadro. Então, assim, são dois estudos que quem assiste a gente, quem está aqui precisa saber. Você precisa ler esse estudo aqui e saber exatamente o que ele está falando, porque vai mudar muito o seu jogo. Então, tá aqui, ó, dá um Leitura print da tela obrigatória. agora e lê esse estudo. Acha esse estudo aqui que ele já está gratuito. Esse aqui é de 2009. É. Agora, conta aí, Léo, o que que as técnicas faciais podem entregar de verdade? Então vamos lá. O que que a gente pode entregar? Então a gente pode dizer que a liberação miofascial funciona, Léo? O que que você acha? Mas funciona para quê? Porque não, eu vou fazer a liberação facial. Para quê? É. Então É só. é Né? sempre assim. A pergunta que a gente tem que começar a se fazer sempre é assim. A gente fala muito isso nos cursos e na comunidade, que é assim: a sua intervenção interfere nessa fisiopatologia? A pergunta tem que ser essa. Não é funciona para quê? É a fisiopatologia desse problema, a minha intervenção consegue modificar? Essa é a pergunta. Então, as pesquisas mostram que as intervenções miofaciais hoje podem produzir uma melhora da dor, uma melhora da função e uma melhora da amplitude de movimento em alguns pacientes e em Em alguns determinadas condições. pacientes. Exato, e em determinadas condições específicas. Então, nada é genérico, tudo é muito específico. Quanto mais a gente estuda, mais preciso a gente fica, porque a gente sabe as limitações do que a gente faz. Então, assim, os resultados desses estudos são muito heterogêneos. Os estudos utilizam técnicas diferentes, doses diferentes, populações diferentes, comparações, né, comparações de grupos diferentes. Então fica muito difícil generalizar. Isso é um dado importante, porque assim, a gente vai bater nisso pelo seguinte: recentemente a gente fez uma publicação na Osteopatia Científica Oficial lá no Instagram, falando dos efeitos da manipulação vertebral de uma maneira geral. E aí teve um comentário muito interessante, aliás, dois. E os dois diziam basicamente a mesma coisa, assim. Bom, se o efeito é neurofisiológico e age de maneira é, sistêmica, porque não é sistêmico de fato isso, então é mais fácil ensinar uma técnica global para cada segmento. Não, também não é assim. Nem tanto é o céu, nem tanto a terra. Tá? Calma. O que acontece é assim: não é correto dizer que não funciona. Isso não está certo. A gente não pode pegar uma pessoa que está dizendo que faz o tratamento miofacial e dizer que aquilo é enganação. Você está sendo leviano. Mas também não dá para extrapolar um resultado de efeito pequeno na média e dizer assim, nossa, tá aqui, o problema era a face toracolombar que precisava ser liberada para tratar todas as lombalgias do mundo inespecíficas. Porque o problema é que ela não era inespecífica, era a face toracolombar que estava com problema. Ou, fazendo uma extrapolação até mais bonita ainda, mais cinematográfica, era a face perirenal. Essa é sempre, né? Isso Essa aí é bruto, aí, nossa né? senhora. Eu liberei a fáscia perirenal, tratou até o problema renal do indivíduo, entendeu? Exato. Porque solta pedra, né? Aí sai na urina.
Aqueles caras que falência renal é só fazer uma liberação de fáscia perirenal, pô, que isso? É porque tá estrangulando o rim. Exato. Então vamos falar sério um pouco, porque é o seguinte, tem esse Bora. trabalho aqui, ó, que a gente separou para vocês, que é o trabalho do Wu et Ah, esse al. trabalho é bom. de 2021, que é uma meta-análise de 8 ensaios clínicos de 375 pacientes com lombalgia crônica, que mostrou para a gente o seguinte: existe uma melhora da dor? Sim, 0,37, de uma escala visual de zero a 10. Existe uma Muito melhora bem. na função? Sim, de 0,43, que foram os dados significativos. Ou seja, e tudo isso aqui ele ainda mediu, além desses desfechos de dor e função, ele ainda mediu qualidade de vida, função de equilíbrio, limiar de dor à pressão, mobilidade do tronco e saúde mental. E nenhum desses desfechos teve efeito. Ou seja, o que, que a gente pode falar do nosso paciente com uma lombalgia crônica? Que a gente pode melhorar a dor e melhorar a função. É só isso. Agora, eu não melhoro qualidade de vida, equilíbrio, limiar de dor à pressão, mobilidade de tronco ou saúde mental. Isso é ter um resultado realista e vender honestidade, como o Léo falou. É só isso. E está baseado em estudo. Está aqui, ó. Esse estudo aqui que a gente está falando. Você está dimensionando a coisa para uma realidade que ela liberta o profissional dessa mitologia da profissão, desse ufanismo da profissão. Porque assim, você pega um estudo desse, o estudo, ele, óbvio, como todo estudo, está sujeito a vieses, mas ele é um estudo bem conduzido. E aí, quando você olha, assim, você tem efeitos de pequeno a moderados. Eles têm significância estatística? Tem. Eles são clinicamente relevantes? São, óbvio. Mas eles produzem um efeito curativo que é suficiente para justificar o uso dele como primeira abordagem? Não. E isso é um estudo que a qualidade da evidência foi considerada moderada, que Sim. ela teve problemas no tamanho mostrar que foi pequeno e na heterogeneidade dos protocolos encontrados nesse estudo. De novo, a gente sempre bate nisso. Todo estudo que tem uma amostra pequena tende a exagerar o efeito. Entendeu? Estudos com populações pequenas mostram efeitos grandes. Mas quando você joga isso num grupo maior de pessoas, esse efeito se dilui e a gente começa a enxergar o tamanho real do efeito de uma técnica. Então, o que que o estudo diz pra gente? Que ele produz um efeito, mas ela não é a ferramenta principal. Então, como é que a gente traduz isso, Léo? Ó, para não falar que a gente joga contra, porque a galera adora botar na nossa conta que a gente joga contra. A gente joga É. contra. Não, não, não. Então vamos lá. O que é uma linguagem clínica segura para você que está assistindo esse episódio agora? Presta atenção, o que você pode falar? A técnica pode ajudar o seu paciente a reduzir a dor e facilitar, melhorar a amplitude de movimento. É isso. E não, essa técnica não corrigiu a causa facial da sua dor. Não existe isso. Então, o que que você pode falar? Você melhora a dor e melhora a amplitude de movimento, a função. Tá ótimo, porque assim, é uma intervenção que faz isso e abre uma janela de oportunidade para você fazer milhões de outras coisas com o seu paciente. Então, entenda o poder da técnica dentro de um contexto terapêutico, porque nenhum tratamento vai utilizar só isso. E se o seu tratamento utiliza só isso, você já está errado. O problema ficou aí. O problema ficou aí. Porque agora a liberação miofascial virou o gelo e alongamento que era no final dos anos 90 e nos anos 2000, né? Uma outra coisa importante é assim, muita gente acha que porque, mas é uma meta-análise, como de uma revisão sistemática. Gente, olha só, a coisa não vira padrão ouro só porque foi uma meta-análise. Às vezes, essa meta-análise, ela só organizou vários estudos ruins num lugar só, numa tabela muito bonita. Mas quando você vai olhar um gráfico, um forest plot, por exemplo, você observa que ele está cruzando a linha do meio, entendeu? Que torna ele clinicamente relevante aqui, igual o Léo botou.
Olha só, entende? Aqui que está o problema. Esse é um gráfico bonito, mas esse gráfico está dizendo para mim Que o que está que, aqui que é a igual aqui. intervenção, ah, a intervenção ela não teve favorecimento no estudo, percebe? E aí tem uma. Eu gosto sempre de falar do mandamento da revisão sistemática, que é assim: garbage in, garbage out. Então, se você tem uma revisão sistemática que os estudos são ruins, com resultados ruins, é óbvio que o resultado vai ser ruim. Então, você não Exato. vai poder fazer uma extrapolação clínica disso. Então, quando a gente fala assim, mas é uma revisão sistemática. Tá, vamos olhar É. devagar? Vamos ler o. Que assim, isso é interpretar a evidência. Que prática baseada em evidência é diferente de prática baseada em artigo, né, Léo? Não, e tem outra coisa, às vezes o pessoal acha assim, não, mas foi um estudo feito na Universidade de Rochester, não sei aonde. O estudo ruim pode ser feito em qualquer lugar, Exato. entendeu? Eu não queria decepcionar vocês, mas às vezes o estudo é publicado porque às vezes um dos autores é uma pessoa influente, é uma pessoa muito conhecida, às vezes ele está dando uma força para um colega, entendeu? Essas coisas acontecem na ciência também. Eu sei que é uma coisa que a gente quase não vê no Brasil, esse tipo de favorecimento, mas acontece, entendeu? Acontece nos estudos, nas revistas científicas, tá? É, eu nunca vi. Eu também eu só ouvi falar, É, o veja meu bem que eu falei. vizinho já me falou que fez isso uma vez. É verdade, é É, verdade. mas É verdade. E aí o que que acontece? Aparece uns malucos falando que se você dormir de barriga para baixo, o seu cérebro não vai drenar, o sistema linfático vai demorar a drenar, e aí você pode ter Alzheimer. Entendeu? é. Acontece essas coisas. E Mas aí a tudo gente bem. vai procurar a porra do estudo desse negócio. E o estudo foi feito em quê? Ratos. Ah, tá. Então, se você for veterinário, vale. Ah, veterinário vale, né? Exato. Cuidado com isso. A galera pega estudo em rato e faz a transposição para a clínica. A galera pega a meta-análise só porque a meta-análise usa como padrão ouro. Então, isso aí é extrapolação que a gente tenta combater com esse podcast. Então, você que está assistindo esse podcast agora, saiba que assim, a gente brinca de ensinar metodologia científica. Então, talvez aqui você esteja aprendendo metodologia científica de um jeito tranquilo, aí sentado no seu carro, na academia, em qualquer lugar. Imagina só se você tiver dentro da nossa comunidade osteopatia científica, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ter um ambiente para você tirar suas dúvidas, assistir aulas dentro do Hotmart, de um monte de aula que a gente tem lá na comunidade, o artigo do mês, apresentar casos clínicos, ter tudo isso com a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, para a sua evolução, para você ser um osteopata moderno de verdade. Exato. Exato. Aproveita. E quem tá da comunidade tem desconto para fazer nossos cursos. Presencial. Imagina, se a gente já é bom no online, imagina a gente dentro da sala de aula. É um show, espetáculo. É isso. Olha, eu vou dar um exemplo besta para vocês aqui. Só para vocês entenderem o que que é o N numa pesquisa. Imagina que vão pegar e vão fazer um tratamento para lombalgia e o N é 2, eu e o Léo. Então, assim, vamos fazer uma intervenção. O desfecho que a gente vai ver é se a dor melhora, entendeu? Vamos supor que é só esse desfecho, ok? A gente tem três possibilidades nesse estudo. Eu melhoro e o Léo não melhora. Eu e o Léo melhoramos. Ou eu e o Léo não melhoramos. Não estou nem quantificando a melhora. É só para dizer se Não. melhora ou não. Entendeu? Então você só tem três possibilidades. Se eu melhorar e o Léo não melhorar, a gente vai falar que é 50% de chance. 50% é o acaso. Joga uma moedinha, é a mesma coisa. Se os dois melhorarem, a gente vai falar que a intervenção é maravilhosa, que melhorou, que funcionou 100% das vezes. Mas sou só eu e o Léo. Se nenhum dos dois melhorar, a gente vai falar que a intervenção não serve para nada, porque nenhum dos dois melhorou. Agora, se a gente botar 120 indivíduos, agora faz a análise combinatória dessas 120 pessoas nisso aí. Divide, melhora e não melhora. Entendeu? E percebe como quando você aumenta o N fica mais real? Entende? Isso a gente está Então, falando de um parâmetro que é o N. A gente é, tem o alocamento, a alocação de
é, randomização de grupos. A gente tem um monte de coisa. Então, assim, quando você analisar um estudo, você precisa ter na sua cabeça tudo isso. Eu falei o N, é só porque a gente sempre volta nesse assunto e fala assim, olha, um N aumenta o tamanho do efeito, o N pequeno aumenta o tamanho do efeito. É isso que quer dizer, Exato. entendeu? Você percebe que o efeito aqui, ou ele é 50%, ou ele é 100% positivo, ou 100% negativo. Então, de toda forma, o efeito está exagerado, entendeu? Se você botar 100 pessoas, ele traz mais próximo da realidade e coloca o efeito no tamanho real dele. Entendeu? É isso. É só isso. Mas vamos entrar num objeto que já está em quase toda a academia, box de CrossFit, funcional, pilates, o massagista no parque está fazendo, o negócio é uma loucura, que é o foam roller, ou o famoso rolinho de liberação. Léo, tratamento facial ou rolo de macarrão esportivo? Olha, eu vou te falar um negócio. Ele também é conhecido como equipamento que faz o paciente sofrer de forma voluntária e ainda postar nas redes sociais. Então, talvez você que tem um espaço, vale a pena, faz um com o seu logo. Eu gosto é de ver o povo deitado em cima daqueles negócios, macerando o músculo. Aquilo é uma delícia. Mas olha só, vamos falar sério. O tal foam roller, ou o rolo de liberação miofascial, ele pode, de fato, temporariamente, aumentar a amplitude de movimento e ajudar na recuperação da dor muscular tardia. E, em geral, ele não parece até então prejudicar o desempenho esportivo de maneira importante, ok? Mas, Mas, tem sempre um mas. é, O mas é que isso não prova que ele está quebrando as aderências, tá? Lamento te informar. Ou ele também não está reorganizando suas cadeias faciais. é verdade. Ele pode ser utilizado como uma estratégia de preparação, de recuperação ou de aumento temporário de tolerância ao movimento. Mas é só isso. Então vamos mostrar um estudo também. Deixa eu abrir aqui o estudo. Abre aí, que é um estúdio bom, que é do Beardsley e do Scarabot, Aí, ó. que é uma revisão sistemática, né? Então, tá aí. Então, muito bacana. Ele mostra que o rolo, ele produz um aumento agudo de amplitude de movimento, uma possível redução da dor muscular tardia, que é DOMS, que é essa sigla bonitinha, que é Delayed Onset of Muscle Soreness, e sem uma queda relevante no desempenho funcional do indivíduo, tá? São coisas que o estudo mostra pra gente, mas Mas lá vou eu de novo, seu advogado do diabo, falar o seguinte: não temos nenhuma evidência que mostra que existe um remodelamento estrutural de alguma coisa. Nenhuma quebra de aderência foi comprovada nesse estudo. Ele serve como ponte e não como uma religião. Não adianta você rezar para o seu rolinho, levar ele para todos os lugares, que ele não vai resolver todos os problemas. Ele vai ter exatamente esses efeitos que o Léo falou. assim, se você deita no rolo, se você esfrega, se esfrega nele contra a parede, se alguém vem e esfrega em você o rolo, você de alguma forma está manipulando o tecido conjuntivo também. E obviamente isso também vai gerar efeito neurofisiológico, mesmo que a pessoa não tenha ideia de que isso está acontecendo. Além disso, existem os fatores contextuais, como o Leo falou. Então, assim, se a pessoa gosta, se ela sente que aquilo facilita o treino dela, que ela se sente melhor depois que ela faz, faz. Não tem mal nenhum nisso. Entendeu? O que você não pode fazer é ficar ali 40 minutos rolando naquele rolo para baixo, para cima, se esfregando, entendeu? Porque aí isso virou uma negação de que você tem um problema, uma muleta, entendeu? Porque entenda, o O efeito TNS, daquilo o TNS é do médio. isso, aquilo é um efeito temporário. Então o que que acontece? A coisa mais comum que a gente observa são os pacientes que ficam muito tempo fazendo liberação miofascial, passando rolinho, pisando em bolinha, passando não sei o quê. Quando
se ele tivesse procurado um profissional que sabe avaliar, que sabe explicar a condição que está acontecendo ali, fazer um plano de tratamento, ele teria economizado tempo, dor e teria tido um resultado muito mais significativo. Eu quero dizer o seguinte, é legal você ensinar o paciente a fazer? É, mas não diga que aquilo está liberando aderência, que está realinhando fibra, que está organizando as cadeias miofasciais, porque você está jogando contra o seu trabalho e dizendo uma inverdade. Exatamente. Ô, Léo, e se eu te falar uma coisa? O tratamento facial começa quando a técnica manual termina. Talvez, talvez essa seja a principal mensagem desse nosso episódio. Se você deseja de verdade produzir uma adaptação real no tecido do seu paciente, você precisa pensar em duas variáveis: carga e tempo. Entenda assim, a sua mão, a intervenção, ela pode até abrir essa janela de oportunidade terapêutica, mas quem atravessa a janela é o paciente. E aí, depois que você teve esse efeito que a gente já falou, que é redução da dor e melhora de amplitude de movimento, que você precisa fazer? Você precisa atravessar essa janela. E aí você vai ter uma janela de oportunidade para você poder trabalhar com o seu paciente. Exposição gradativa, força, mobilidade ativa, coordenação, variabilidade de movimento, tolerância à carga, capacidade funcional. Ou seja, o tratamento miofascial está dentro de um contexto terapêutico que te abre uma janela de oportunidades para você fazer 1 milhão de coisas com o paciente. Ele não pode parar ali. O grande erro é: fui até o osteopata, fui até o fisioterapeuta, fui até o profissional e ele fez uma miofacial e me mandou para casa. É isso que não pode. É, a gente até discutia isso mais cedo, antes da gente gravar, que assim, como a profissão é vendida como algo completo, místico, que transcende a globalidade do ser humano, as pessoas tendem a se esquecer do restante que faz parte da saúde do paciente. E aí faz o quê? Foca só na manipulação, foca só na técnica osteopática e se esquece da complexidade do paciente. Ele simplifica o paciente a uma manipulação. Então, você faz a técnica, você aplica a técnica, o paciente melhora uma flexão da lombar, por exemplo. Parabéns, é para isso que você aplicou a técnica. Só que você tem que aproveitar esse momento e dar função. Fazer o corpo entender que o movimento, ele não é uma ameaça, ele é uma forma de você regular a atividade que está acontecendo ali. Claro, mas se o cara tiver fraturado, se o cara tiver com a Gente, é óbvio, isso é o óbvio. A gente está falando de outra coisa, a gente está falando da prática do dia a dia que a gente vê todo dia. Que a pessoa ela por vezes, ela aprisiona o paciente num loop de manipulação até sem querer. Algumas pessoas por querer, mas sem querer, entendeu? E a gente tem que entender que essa adaptação tecidual, especialmente o tecido conjuntivo, ela depende de muitos fatores. Então, depende de estímulo repetido, de dose, recuperação e progressão. Então, por que que meu paciente consegue fazer um agachamento completo profundo? Porque a gente abriu uma janela de oportunidades, devolveu mobilidade para o quadril, para o joelho, para o tornozelo, para a lombar e para a sacroiliaca, e com isso ele evoluiu. Então, assim, não existe um botão de remodelamento manual instantâneo. O que a gente faz é a técnica miofascial regula a dor, melhora a amplitude. A partir daí, eu faço uma série de coisas. Vamos botar mais dados aí, mais estudos. Bota aí pra gente o próximo aí, do Schleip e Miller, Espera aí que agora eu estava procurando ele aqui. que é um de 2013. Que na verdade é o estudo do Ferguson, que ele cita o Schleiper e Miller de 2023, né? Tem um estudo do Ferguson que ele fala da parte mecanometabólica da fáscia.
Ah, tá aqui. Né? Que ele descreve uma coisa chamada princípios de treinamento facial, onde ele fala da variabilidade do movimento, de Aqui, ó. elasticidade e força, de progressão de carga, de recuperação adequada e de integração neuromuscular, que é justamente parte do papel da face, né? Então ele quer dizer o seguinte: se você quer modificar um tecido de verdade, você precisa de carga progressiva, você precisa de reeducação, você precisa de integração. Não é o polegar lá sozinho que não periodiza esses elementos, tempo, carga, integração, variação, entendeu? É isso que o estudo diz pra gente, porque o povo aproveita para poder inventar, né? Não, mas o negócio tem um efeito mecano-metabólico. Drena toxinas e faz tudo, né? É. E aí o que que acontece? Entra num outro problema, que é a pessoa saber integrar terapia manual com atividade, com exercício. É aonde a grande maioria dos osteopatas está perdendo os pacientes. Porque a gente não está dizendo que assim, você tem que fazer as duas coisas, tem que ser osteopata e passar exercício terapêutico e passar um programa de exercício e tal. Não é isso. Você pode fazer só a parte, pode ser só osteopata, mas você tem que ter alguém para fazer o outro lado, se você não quer trabalhar com o outro lado. É, porque na prática o que a gente vê é o seguinte: isso é uma sequência madura de evolução do tratamento. Então, um plano de tratamento do meu paciente vai ter um hands-on e vai ter um hands-off. Então, eu vou trabalhar manualmente com esse paciente para ganhar uma série de capacidades dele ali, de mobilidade, de flexibilidade, de controle de dor, e eu vou ter que ter um hands-off que vai ser a evolução disso. Então, se eu não faço, eu preciso ter alguém na minha equipe que faça. Então, por exemplo, Pilates pode funcionar para isso, exercícios funcionais podem funcionar para isso, ou eu mesmo posso fazer no consultório como fisioterapeuta, porque acho que a maior parte das pessoas que seguem a gente são fisioterapeutas e osteopatas. Então, assim, como fisioterapeuta eu posso fazer isso, ou eu posso ter um fisioterapeuta na minha equipe que trabalhe com essa parte. Mas o entendimento é, eu tenho num plano de tratamento um hands-on e um hands-off. Se eu fizer só uma parte, meu tratamento é manco, ou eu crio uma dependência do meu paciente das técnicas passivas. E esse é outro problema. Ou, no mínimo, a gente precisa repetir o óbvio porque está faltando, assim, as pessoas falam assim, mas isso é óbvio, mas por que que você não faz? Avalie o paciente. E vou dizer, tem curso de face aí que você fala para avaliar o paciente, pá, é uma inovação no curso, porque os caras não ensinam a avaliar. É porque, na verdade, o que acontece? Não existe um modelo definido, estabelecido para avaliar a fáscia de uma maneira clínica que mostra a integração com o restante da clínica do paciente. Há uma simplificação do paciente ao tecido facial. Ah, mas o tecido facial é uma estrutura super complexa. Justamente. Se ele é uma estrutura complexa, neuroimune, mecanometabólica, que integra, que varia, que estica, por que é que você está simplificando ela a uma manipulação? Por que é que você não entende que aquilo é complexo e você aprende a habitar na complexidade do paciente, que é uma coisa que a gente tem insistido. Você precisa habitar a complexidade do paciente. O paciente não vai ficar simples porque você quer. Ele vai continuar complexo. Então você tem que aprender a entender que seu paciente é complexo, habitar essa complexidade e organizar o seu conhecimento para entender o que acontece no paciente no contexto dele. E é uma coisa relativamente simples, porque, por exemplo, você vai identificar os movimentos ou as atividades que estão limitadas. Então, flexão, extensão, rotação lombar, flexão, extensão, rotação cervical, elevação do braço, movimento mão na cabeça, mão na coluna, a funcionalidade de um agachamento, caminhada, um teste de sentar e levantar, é, é, coisas simples, funcionais. Aí você vai estabelecer um parâmetro inicial desse paciente. E aí esses parâmetros você vai ter que avaliar também dor, amplitude, o grau de confiança que ele tem em realizar movimento ou não, a velocidade que ele realiza os movimentos, a carga, a qualidade desse movimento. E aí você tem parâmetro para você fazer a sua intervenção. Então você avalia a dor e a incapacidade e a funcionalidade. E aí você vai estabelecer metas para trabalhar essas coisas. Ou seja, você aplica a intervenção manual
quando você tem uma justificativa clínica que mostra claramente um benefício para aquele paciente. Não vai aplicar porque tem que aplicar, porque está na moda aplicar. Porque, tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer também porque deve estar funcionando. Não. Você, na sua avaliação, você encontra uma justificativa clínica para usar um recurso. A gente sabe qual é o efeito é neurofisiológico. E aí você reavalia. Você tem. É incrível, mas quando a gente fala assim no curso, então você aplicou, você reavaliou depois que você fez a manipulação? Ah, não, mandei para casa. Mas você mandou ir para casa sem saber o que aconteceu. Como é? Gente, assim, ó, eu vim aqui, o meu pneu furou, eu vim aqui arrumar o pneu do meu carro. Aí, o que que o borracheiro faz? Ele não arruma o pneu, ele não enche, bota dentro da água para ver se está escapando ar. Ele não bota o pneu e manda você ir para casa. Porque se estiver escapando ar, daqui a pouco tá vazio de novo. É a mesma coisa. Então, assim, você reavalia. Se nada mudou, você fez tudo bonitinho, by the book, e nada mudou, não fala pro paciente, não, é porque não deu tempo do seu corpo processar, entendeu? Um negócio assim, como eu mexi no pé até chegar no cérebro, vai levar uns 3 dias. Não é, gente. É que talvez, para aquele paciente, naquele momento, no contexto que ele está vivendo, na fase da alteração que ele tem, aquela intervenção não é a melhor. É só isso. E tá tudo bem. Agora, qual que é o ponto? Se teve uma mudança relevante, você tem que utilizar imediatamente essa janela de oportunidades que a gente já falou antes para realizar uma outra intervenção. Então, você fez um hands-on e agora você vai para um hands-off, que é uma intervenção ativa. Então, o que que você pode fazer? Você pode pensar numa reavaliação de um padrão de movimento, se modificou, um exercício ativo numa amplitude diferente, uma exposição progressiva a uma tarefa específica com mobilidade maior, uma orientação para continuidade fora do consultório. Ou seja, você acabou de mostrar para o seu paciente o que que a terapia manual, a técnica miofacial que você fez ajudou, mostrou para ele que melhorou a amplitude da lombar, da coxa femoral, da sacroiliaca, da cervical ou qualquer que seja a região, e com isso você criou nele um grau de confiança melhor. Ele tem menos dor, ele está com menos medo de se movimentar. O que que você faz agora? Coloca ele para fazer uma tarefa que não agrave o quadro de dor e que continue mantendo esse grau de confiança. Olha que bonito o seu tratamento. E simples. Aí sabe o que que você faz? Você transforma essa técnica manual em uma ponte para dar função ao paciente. Então, assim, vocês são contra. Não, olha só, você faça cursos de mobilização, manipulação, e cursos de fáscia. Faça. A gente não está dizendo para não fazer. Faça. Só que entenda o que você está fazendo e transforma essa técnica, com que a gente acabou de falar, em algo que é produtivo de fato ao paciente, que gere resultado e melhore a função. Você aproveite isso para evoluir, igual o Léo acabou de falar, entendeu? E não naquela cerimônia semanal de dar manutenção no tecido. Não, ó, toda semana eu faço uma liberação miofascial, porque aí eu consigo treinar, porque eu estou mais soltinho. É, né? Aí vai fazendo aquelas manutenções semanais eternamente, vicia o paciente na terapia manual, na miofacial, e aí ele vem com aquele caso assim: você não faz uma miofacial hoje aqui, porque quando eu fazia melhorava tanto. Eu tive uma paciente que passou no ortopedista e ela tem uma tendinopatia do glúteo, que é um puta achado, né? Quase Ah, ninguém tem, quase ninguém louco, tem. raro. Então, é super raro, ela tem uma tendinopatia do glúteo e ela é médica. E aí o ortopedista, que é um colega dela de turma, falou assim para ela: olha, fala para o pessoal lá da fisioterapia não ficar fazendo só a parte de exercício, porque senão vai colocar mais carga no seu tendão e você vai piorar. Você precisa fazer liberação miofascial pelo menos uma vez por semana, que aí vai te ajudar. Aí veio no pedido dele, liberação miofascial de psoas, quadrado lombar e tensor da face lata. Eu peguei e não falei nada, falei assim, eu não vou discutir. Mas assim, se eu fizer uma liberação do pessoas do jeito que ele está falando aqui, eu acho que ela vai me xingar tanto que não vai valer a pena.
Mas o problema é que às vezes outros profissionais de saúde também não sabem e estão prescrevendo isso. E aí entra no problema, né? O que dizer ao paciente, então? Então, além de escolher a técnica adequada que serve, como a gente falou antes, a técnica tem que interferir na fisiopatologia. A técnica tem que modificar a fisiopatologia. A gente precisa também cuidar da forma de explicar, porque liberação miofascial não libera nada, e uma intervenção potencialmente útil pode ser acompanhada de uma narrativa que produz medo e dependência. Então, assim, passa aqui toda semana para eu colocar sua pelve no lugar. Passa aqui toda semana para eu poder dar uma liberadinha na sua face do quadril. Passa aqui toda semana, não adianta. Você só cria dependência, você só cria problema, e esse paciente entra num processo que ele não consegue melhorar e não consegue sair para um tratamento ativo e independente. Exato. É assim, o que a gente está dizendo é, evita dizer que a face está presa, evita dizer que o tecido está desorganizado, que precisa liberar toda semana, porque não precisa. Porque toda semana pode virar até um ponto negativo, você está agredindo o tecido em vez de ajudar o tecido. Não, nunca, jamais diga que a dor voltou porque a face aderiu novamente. Porque primeiro você nem conseguiu desaderir à face. Quanto mais dizer que voltou porque voltou a aderir. Entendeu? Então, assim, evita esse tipo de linguajar com o seu paciente. Usa o recurso neurofisiológico. Ah, mas Léo, mas a dor fica voltando. Se a dor fica voltando e o seu tratamento está funcionando, é porque ou você está usando a técnica errada no momento certo, ou você não soube avaliar seu paciente. Porque, na verdade, você não soube avaliar seu paciente. E por isso você está usando a técnica no momento errado. Veja que eu não estou dizendo técnica errada. Eu estou dizendo a técnica no momento errado. E às vezes, esse tipo de frase que a gente fala, ah, seu tecido está todo desorganizado. O paciente começa a ter na cabeça dele um efeito nocebo que é o seguinte: o meu corpo é frágil, meu corpo tem algum defeito, tem alguma coisa errada. Então, ó, vamos dar uma frase alternativa para vocês aqui e ver como fica mais bonito e como fica dentro de um processo científico que a gente fala tanto aqui no podcast. Então, ó, pensa assim, fala para o seu paciente assim, ó, essa região, ela está um pouco mais sensível e está com dificuldade de tolerância para determinadas amplitudes de movimento específicas. Então, essa técnica que eu vou aplicar, ela vai te ajudar a reduzir essa sensibilidade. E agora o seu trabalho é usar esse movimento que a gente vai fazer aqui para construir uma melhora mais duradoura. Então, o seu movimento na semana vai garantir o efeito do tratamento por mais tempo. Então, você coloca o paciente como ativo no processo e coloca para ele a importância de dar continuidade ao atendimento e não ficar só no passivo. Então, fica muito mais coerente. É menos dramático? Sim. É mais responsável? Muito mais. Então, entende o seguinte: o paciente, ele não vai no seu consultório para ver um show de mágica. O Tem outros paciente, lugares, né? é, ele não está procurando um herói, um ídolo. Ele tá, ele quer ficar bem. Ele quer parar de sentir dor, ele quer ter mais função, ele quer poder carregar um filho no colo, ele quer poder jogar uma bola, entende? Então, ele não está procurando um espetáculo. Ô, Léo, Então, mas e se o paciente perguntar assim, no final, vamos pensar. No final, ele perguntar para você assim, mas estava muito aderido? Ou foi uma aderência que você tratou? O que que você fala para ele? é, ó, você fala para o paciente assim, olha só, você realmente percebeu uma sensação de restrição que estava ali. A sua percepção não está errada. E o que que a gente fez? A gente liberou essa restrição, porque a aderência existe de fato. Então você faz o seguinte: não. O que a manipulação fez foi ajudar a reduzir essa sensação de restrição e a facilitar o movimento. E agora, se você aproveitar esse momento em que você percebe que o movimento ficou mais fácil e fizer exercício, se expor gradativamente ao movimento e à carga, o seu corpo ele vai se adaptar, ele vai se reorganizar, não porque estava desorganizado, mas porque ele vai encontrar
uma maneira de voltar a ter uma função otimizada para te permitir fazer o que você quer. Isso é honesto, isso é educativo. E você não virou herói, você não virou mago, você não virou bruxo, você não teve que farmar aura, entendeu? É, mas tem osteopata por aí que gosta de ser chamado de bruxo ou de bruxa. É gostoso, né? Mas a gente não tem superpoderes como a gente acha. Talvez o nosso grande superpoder seja o raciocínio clínico. Eu acho o contrário. Eu acho que a gente tem um superpoder, que é o seguinte: a gente sabe o que a manipulação faz. É Cara, só isso que a eu gente vai vou, fazer, né? eu vou parafrasear o seu ídolo, o Laí Ribeiro, que você gosta muito, eu sei que gosta. Ah, é o nosso. Vamos trazer ele no podcast. Ele dizia antes que querer é poder e potencial, né? Eu vou mudar um pouquinho, tá, Laí? Não fica chateado comigo, não. Eu gosto de você ler seus livros. Conhecimento é poder e potencial. Exato. Fica mais bonito, Fica. né? Léo, o que que Muito. a gente leva para o consultório? Então vamos lá, ó. 4 mensagens para a gente levar para o consultório, tá bom? Primeira mensagem: intervenções faciais podem ajudar alguns pacientes à redução da dor e aumentar a amplitude. Qual que é a segunda mensagem, Léo? Isso prova que a gente não quebra nenhuma aderência e nem remodela profundamente a fáscia com as mãos. Terceiro ponto: a terapia manual deve ser utilizada como moduladora e facilitadora. E é só isso e está tudo bem. E por último, e uma das coisas mais importantes que o paciente precisa entender, as mudanças mais duradouras nos tecidos musculoesqueléticos dependem de movimento, exercício, carga, exposição e tempo. Só. Ou seja, use a mão quando for adequado e não precisa usar a sua imaginação para criar explicações escabrosas sobre o resultado positivo ou negativo do paciente. Usa a neurofisiologia, a fisiologia para explicar algo. Existem coisas que não vão mudar, E lembra que a sua técnica, ela vai abrir uma janela de oportunidade para outras coisas acontecerem. mas quem precisa atravessar a janela é o paciente e sem romper nenhuma cadeia miofascial no caminho, porque vai que estica, aí provoca É, tem que tomar aderência, né? cuidado, né? Porque às vezes É, estica, pega a cadeia, o circuito espiral, que aí é problema. Agora a é. gente quer saber de vocês que assistiram esse episódio. Qual foi a explicação? Coloca aqui nos comentários para gente. Qual foi a explicação mais absurda sobre tratamento facial que você já ouviu? É isso aí, galera. Compartilha, comenta, manda esse episódio para aquele teu amigo que adora liberar uma fáscia, remodelar a fáscia lata, especialmente. A fáscia plantar, então, coitada. Então, Esfrega ela que ó, tá louco. sabe, pisa na bolinha e na garrafa de gelo. É, os artigos que a gente utilizou vão estar aqui embaixo, aqui, ó, pode conferir, tá? E aí, faz comentário pra gente e deixa aqui que a gente responde quando a gente estiver com tempo. Porque aqui a gente faz piada. Mas a gente coloca a referência também porque é o nosso forte, né? É, Léo, muito é isso aí, obrigado. galera. Gostei muito desse episódio e espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Foi maravilhoso. Ó, e fica a dica, hein? Nós vamos chamar um cara. Vai entrar em contato com ele. Vai ser meio difícil porque ele é um cara que já está mais velhinho, não sei se ele vai estar animado. Mas a gente vai tentar trazer um cara chamado Yves Lepere para falar sobre neurologia do tocar, Boa, boa. tá? Vai ser Estamos bonito. em Se a gente contato. conseguir, fiquem ligados. Fiquem ligados, teremos nos próximos episódios. Léo, valeu, tamo junto. Abraço, galera. Até mais. Até a próxima.